Olá! O vídeo de hoje é um vídeo onde eu quero fazer um agradecimento a vocês que me seguem, a vocês que comentam e a vocês que me motivaram a dar sequência a este canal há 5 anos. O canal está fazendo 5 anos e eu senti vontade de partilhar um pouco como é que foi a minha trajetória para ter a coragem de postar o primeiro vídeo. Porque não foi fácil. E aí eu queria contar um pouco dessa breve história minha, mas para estimular você, se tem algum projeto, se tem alguma coisa que você às vezes fica só pensando e não vai para a ação, não dá o primeiro passo, queria te contar como é que foi a minha história. O quanto que eu procrastinei, mas a bênção que foi depois ter vencido esse desafio e tá aqui agora completando 5 anos de canal. Então, meu muito obrigada a vocês. E eu tava já, né? Eu vivia há 5 anos atrás nos atendimentos no consultório e eu sentia vontade de partilhar um pouco de algumas falas, de algumas leituras com pessoas que eu não conhecia. Tinha vontade de, quem sabe, eu ser luz ou levar essa luz para alguém que poderia ouvir o meu vídeo e sentir que algo ajudou, contribuiu com algo, como muitas vezes eu, né, que gostava já muito do YouTube, sentia que algumas pessoas, ao partilhar determinadas coisas, aquilo me acalentava o coração em determinados momentos. Eu sentia essa vontade, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo de vários medos, né? Então eu tinha muito medo de, será que o conteúdo que eu vou postar tem relevância, tem importância? Será que essa ideia de postagem é ser ridícula? Né? Será que eu estou sendo ridícula com isso? Né? Ou será que eu vou dar contas? Né? Será que é bom? Ou o que eu tenho para falar, né, vai ser aceito? Será que vão gostar ou não vão gostar? Enfim, tinha muito medo disso tudo e também tinha vergonha. E já começa aqui introduzindo um pouquinho o que é o sentimento de vergonha. Vergonha não é só para pessoas que dizem, eu sou tímida, então eu tenho vergonha. Não. Né? A vergonha não se trata de timidez ou de extroversão ou introversão. A vergonha é um sentimento que a gente tem quando a gente tem medo de que aquilo que é visto como errado ou algum erro nosso, há uma confusão onde a gente se sente errado. Então, eu com muita vergonha de postar algo para um público, né, que eu não sei quem são, se estão gostando ou não, e se isso der ruim, o meu medo, muito sincera, digo aqui para vocês, era de ser vista ou me sentir ruim se o que eu postasse fosse visto pelos outros como ruim. Então, postar vídeos era realmente um lugar de muita vulnerabilidade para mim. E eu fiquei um bom tempo ali com isso, agarrada mesmo no meu medo e não dando nenhum passo nesse sentido, mas sentindo uma vontade. Aí eu fui para um aniversário. Nesse aniversário, eu começo a conversar com uma criança, ela tinha em torno de uns 10 anos de idade. E do nada, essa criança me fala, você sabe que eu tenho um canal no YouTube? Eu falei, você tem um canal no YouTube? Eu falei, o que é que você posta? O que é que você fala lá, né? E aí ela me conta que ela gravava sobre as coisas do dia dela, o que ela gostava, se ela tinha feito um desenho que ela achava legal, ela mostrava. E aquela criança foi me contando com muito entusiasmo, com muita liberdade. E eu vou dizer que aquela criança estava empoderada na verdade que vinha do coração dela. Ela sentia aquilo como bom e ela manifestava aquilo ali como bom. Falei, uau, uau! Fui para casa com aquela criança ali, né, com o exemplo dessa criança, e fiquei pensando, mas eu só continuava pensando e não tinha a coragem de postar nada ou de fazer nenhum movimento nisso. E eu tinha muitos pensamentos, né, e pouquíssima ação. Aí eu vou a uma livraria. Nessa livraria eu me deparo com este livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Neste livro aqui, ela fala:
Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Neste livro aqui ela fala que a vida acontece na arena. O jogo da vida acontece na arena, mas que muitas pessoas escolhiam passar a vida observando da arquibancada. Foi a primeira tapa de luva que eu levei neste livro, foi isso. Falei, caramba, essa sou eu. E ela vai falando que para a gente entrar na arena, a gente precisa aceitar se vulnerabilizar. E o que é, né, esse poder da vulnerabilização? É quando eu me reconheço imperfeita, é quando eu topo me lançar ou promover algo que eu não tenho a certeza do acerto, né? Ou seja, é a coragem de ser imperfeito, é porque às vezes a gente quer entrar na arena da vida, propor alguma coisa, mas a gente quer 100% de aprovação. Eu pelo menos, que tenho um traço muito mais, né? Hoje pouco melhor, mas muito mais para esse lado do perfeito. O perfeccionista, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a possibilidade do erro. Nós perfeccionistas, a gente tem um desejo muito grande de se lançar e as coisas saírem bem redondinhas logo de início. Por isso que às vezes a gente fica postergando isso tudo. Então eu li este livro, esse livro falou muito comigo, eu li e falei, nossa, é isso, mas eu ainda me sentia agarrada aos meus medos, com muito medo de pagar o preço de me expor, que daí era uma exposição, porque eu queria postar vídeos para um público, sair daquele lugar do consultório privado, e o medo era, eu não tinha pessoas próximas a mim que faziam este movimento, que até eu poderia trocar, então era algo que eu estava me sentindo muito sozinha, com um desejo muito grande, pensando no movimento daquela criança do aniversário, mas muito ainda agarrada neste medo de poder ser ridícula e nessa vergonha de como eu lidaria com a aceitação ou não daquilo que eu queria muito expor. Então, eu fiquei ainda um bom tempo, depois de conversar com essa criança, depois de ter lido este livro, eu ainda fiquei um bom tempo agarrada nos meus medos, não querendo topar, né, o preço de me lançar. Mas aí eu falei, Fernanda, né, tive que começar a negociar com este medo, porque o medo, quando a gente fica muito pensando, ou a gente fica sentado na poltrona pensando sobre o medo, a gente não resolve o medo. A única forma que a gente tem de enfrentar medos é dando um passo, trazendo um movimento, fazendo a tal da ação que eu vi naquela criança no aniversário. Aí eu falei, Fernanda, chega. Fiz uma negociação comigo de buscar um tema onde eu me sentia minimamente confortável, no sentido de uma segurança. Então eu propus um vídeo que era sobre a TFT, o meu primeiro vídeo, fiz uma margem bem tracejada, no sentido de que vou estabelecer limites de segurança para mim, mas que eu possa me sentir à vontade. E comecei a ir fazendo ensaios dos vídeos. Só que daí, de novo, a minha característica, né, de medo e desejo da perfeição veio, porque eu acho que eu gravei mais de 10 vídeos. Aquele primeiro vídeo lá que eu postei, eu gravava, eu apagava. Eu gravava, não, tá faltando tal coisa. Eu gravava, não, tocou o telefone. Ou não, eu espirrei. Ou eu gaguejei. Nunca tava bom. E para eu destravar isso, eu precisei entender em mim que eu estava buscando a perfeição e enquanto eu buscasse a perfeição, aquilo não ia sair, né, do papel, ia ficar na minha cabeça ou ia ficar aqui neste meu ambiente. E aí eu fui atrás do conceito de excelência, porque a excelência, ela contempla um processo de acertos, que é legal, e de erros. E quando esses erros acontecem, eles se tornam meios, né, de melhoramento, um meio de aperfeiçoamento. Então, o erro ou o não gostei de alguém poderia me acessar e eu posso olhar aquilo ali e melhorar, aperfeiçoar.
E aí nós temos um processo de excelência. Então, excelência é acerto e erro. E quando eu achei isso ali, eu falei, Fernanda, chega, tá na hora. E vai. E aí eu falei, agora vai. Postei, gravei o vídeo, postei e tá lá, meu primeiro vídeo. Se quiser ver, vai lá dar uma olhada. Mas aquele vídeo foi a Fernanda possível daquele momento, né? E é muito bom ver, eu acho que eu evoluí bastante nesses 5 anos, porque aquela Fernanda que foi possível naquele momento, ela foi o primeiro passo para hoje eu aqui estar gravando os vídeos, me sentir mais espontânea, mais livre, mais conectada com a minha verdade, sem tanto medo, porque assim, existe essa dificuldade de, pessoas que às vezes não gostam, que às vezes podem xingar, sim, existe, a gente não vai agradar todo mundo, mas acho que essa experiência de 5 anos me ajudou a ficar mais fiel àquilo que eu sentia como verdade naquele momento. Mas tudo isso por quê? Porque eu dei o primeiro passo, eu paguei o preço, eu entrei na arena, eu desci da arquibancada e entrei na arena e publiquei aí, literalmente, no YouTube o meu primeiro vídeo. E o agradecimento que eu tenho, a vocês, a todo este retorno, eu não podia imaginar que hoje os meus vídeos eles atingem pessoas, que era o meu desejo de contribuir, iluminar pontos ali para as pessoas, e hoje esses vídeos têm atingido pessoas que de alguma forma se conectam comigo e que a gente estabelece uma relação então de cuidado, eu as atendo hoje. Então são pessoas do Brasil todo, que a gente não podia ter contato aqui, eu de Jacareí não poderia conhecer pessoas aí desses cantos todos do Brasil, e brasileiros pelo mundo que se conectam, e que têm ocupado boa parte mesmo da minha agenda por conta desses vídeos que um dia eu quis postar para servir. Então, isso foi muito importante porque foi algo que eu jamais imaginaria que isso poderia acontecer. Então, se você tem um projeto, se você está diante de algo que o seu coração te direciona, dá o primeiro passo. Se a gente não entra na arena, se a gente não paga o preço de se vulnerabilizar, de pagar mico às vezes, ou de ser até mesmo rotulado, ou de não agradar, a gente vai ficar permanecido neste lugar de observador enquanto a vida acontece ali. Então a gente observa o movimento de todo mundo porque a gente não quer pagar estes preços que às vezes não são confortáveis, mas que quando a gente fica firme nesse propósito, como eu disse, o quanto que eu agradeço a todos vocês e a mim também por ter topado me vulnerabilizar e seguir um desejo no meu coração. E agradeço também àquela criança que num momento muito sincrônico da vida, ela veio, falou daquilo e ela me ajudou a dar esse pontapé, inicial aqui para tudo isso. Então, muito obrigada. E que se você tem desejos, dê o primeiro passo em relação àquilo que você deseja e sente como verdade. Beijos!